Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu tenho tido o privilégio de viajar pelo Brasil e observar diferenças nítidas na vegetação. Em regiões que recebem bastante chuva, como o norte do Rio Grande do Sul ou na Amazônia, as árvores atingem alturas impressionantes e mantêm folhagem verde exuberante. Em regiões secas, castigadas pelo sol, como o sul da Bahia, as árvores tendem a ser menores e mais escassas, às vezes com seus galhos retorcidos devido às condições climáticas mais difíceis. Cactos e arbustos que sobrevivem com pouca água dominam a paisagem. Há vários fatores, mas a principal diferença é o acesso à água. Plantas precisam de água, e as maiores e mais robustas das árvores precisam de tanta água que o plantio de algumas espécies de árvores é visto como uma ameaça ao meio ambiente em regiões de escassez de água, porque esvaziam o lençol freático, sugando a água da terra e prejudicando outros aspectos da sobrevivência de outras plantas e até de pessoas. Deus usou a diferença de plantas conforme seu acesso à água para ilustrar um princípio espiritual importante. Primeiro, ele falou de plantas que não se desenvolvem e não crescem muito. Disse em Jeremias 17, começando no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É triste observar que esse texto descreve uma atitude dominante na nossa sociedade. Depois de séculos de doutrinação no humanismo secular, muitas pessoas acham que os seres humanos são capazes de resolver todos os seus problemas. Com certeza, devemos ser ativos para lidar com circunstâncias que controlamos, mas é tolice imaginar que somos totalmente autônomos, sem necessidade de confiar em nosso Criador. Deus continua, em Jeremias 17, a partir do versículo 7, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Até muitos dos grandes avanços na ciência foram realizados por cientistas que acreditavam em Deus e entendiam estar estudando as obras divinas. Ainda mais quando se trata de questões espirituais e eternas, precisamos da direção que vem de cima, como diz Jeremias 10, versículo 23. Quem aprende a confiar no Senhor desenvolve raízes profundas e folhagem exuberante. Seja árvore e não arbusto. Você acertou a pergunta de ontem? Quem eram os pais do profeta Samuel? Alternativas: A. Elcana e Ana, B. Boaz e Ruth, C. José e Maria, ou D. Oséias e Gomer. A resposta certa é Elcana e Ana, conforme diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 e 20. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel se tornou um grande profeta e juiz em Israel. E a nova pergunta para hoje. Quem foi o governador romano que entregou Jesus para ser crucificado? Alternativas: A. Herodes, B. Festo, C. Félix ou D. Pilatos. A resposta no final do próximo episódio.
Todos que têm sede têm acesso à água da vida. Pode ser árvores verdes. Não precisamos ser arbustos ressecados no deserto de afastamento do Senhor. Nós podemos crescer, prosperar e produzir fruto, servindo ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.